Você já percebeu que as primeiras horas do seu dia definem o tom de todas as suas próximas 12 ou 14 horas? A maioria das pessoas acorda e imediatamente permite que o mundo, o barulho das notificações, a pressão das pendências e o peso dos problemas dite como elas se sentirão. Mas existe um princípio bíblico e de alta performance que revela que, ao silenciar o caos nos primeiros minutos da manhã, você não apenas assume o controle dos seus pensamentos, mas alinha sua mentalidade com propósitos maiores que as circunstâncias. Se você aceita o desafio de transformar a sua forma de começar o dia, deixa o seu amém nos comentários e se inscreve aqui conosco para que possamos construir essa disciplina de fé e foco diariamente. A Bíblia é clara ao dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Esse é o momento exato em que a sua página mental está em branco. Napoleão Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos da história, percebeu que eles possuíam um denominador comum: uma rotina de preparação mental antes mesmo de confrontarem qualquer obstáculo. Eles não deixavam a mente à deriva. Eles ativavam o desejo antes de qualquer ação. E a Bíblia chama isso de preparar o coração. Quando você começa o seu dia reconhecendo a soberania de Deus antes de abrir seu e-mail ou olhar suas redes sociais, você está fazendo um depósito de segurança no banco da sua própria sanidade emocional. É uma escolha deliberada que altera a sua química cerebral e, mais importante, posiciona a sua alma debaixo de uma cobertura que o mundo apressado desconhece. Respire fundo agora, porque esse é o ponto de virada. A maioria fracassa logo ao abrir os olhos. O pensamento comum é: o que eu preciso fazer hoje? O pensamento de quem triunfa é: quem eu preciso ser hoje perante a vontade de Deus? Essa mudança de foco é um detalhe tão pequeno que muitos desprezam, mas é ele que separa a ansiedade da produtividade centrada. A Bíblia instrui que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é sobre motivação vazia ou pensamento positivo isolado. É sobre ancorar a sua vontade na autoridade da Escritura. Quando você prioriza o eterno, a sua percepção de tempo se amplia. Você deixa de ser uma vítima do relógio e passa a ser o gestor do propósito que lhe foi confiado. Imagine que a sua mente é um campo de cultivo. Se você não plantar sementes de direção divina, nos primeiros instantes ao despertar, o mundo enviará ervas daninhas de urgência, medo e insegurança no instante em que você tocar o celular. Hill observou que o pensamento dominante é o que atrai a nossa realidade. A Bíblia ensina isso de forma muito mais profunda. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se o seu coração foi preenchido pela palavra logo cedo, sua reação diante de um erro no trabalho não será o desespero, mas a sabedoria. Sua resposta a um conflito familiar não será a agressividade, mas o domínio próprio. A retenção que você mantém ao longo do dia é diretamente proporcional ao nível de guarda que você coloca nos seus pensamentos durante essa breve janela de tempo, logo após o despertar. Muitos tentam mudar suas vidas, trocando o ambiente, o emprego ou o ciclo social, mas esquecem que a mudança de fato ocorre de dentro para fora, através da renovação do entendimento. A Escritura diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Toda alta performance sustentável começa por uma entrega sacrificial, onde você diz a Deus: Senhor, esta nova luz que clareia o meu dia me lembra que sou teu. Esse é o princípio da mordomia da alma. Quando você entrega os seus planos ao Senhor ao acordar, os pensamentos desse plano são estabelecidos. Você deixa de carregar um fardo que Deus nunca pediu para você carregar.
A leveza que muitos buscam está, ironicamente, na submissão completa aos princípios que o Criador estabeleceu. Ao analisar o comportamento de quem realmente alcançou realizações extraordinárias, nota-se que eles não apenas tinham objetivos, eles tinham rituais. O ritual é a armadura do caráter contra o caos. Sem o ritual da manhã, você é um reflexo das demandas alheias. Com o ritual da manhã, você é o arquiteto da sua própria disposição. A pergunta que você deve se fazer ao se levantar não é sobre quanto trabalho terá, mas sobre como manter o seu espírito firme enquanto o trabalho acontece. É aqui que entra o segredo da persistência que Napoleon Hill tanto exaltou. A persistência não é fruto da vontade humana apenas. Ela é o resultado de uma visão que está ligada a algo maior. Quando a sua motivação é bíblica, honrar a Deus com o seu trabalho, prover para sua família como um ato de cuidado, ser luz em um ambiente de trevas, a persistência não é um esforço exaustivo, mas um fluxo contínuo. Considere a história de homens na Bíblia que precisavam de clareza em momentos críticos. Eles não consultavam a opinião pública, eles consultavam o propósito. Eles subiam ao monte, eles entravam no silêncio do aposento, eles esperavam pela direção do alto antes de se moverem. O desperdício de energia matinal é um dos maiores ladrões de sucesso e paz na vida moderna. Nós drenamos nossa bateria emocional, discutindo mentalmente problemas que nem aconteceram e pessoas que sequer estão à nossa frente. Ao final de apenas 2 horas de atividade, a pessoa comum já está exausta, não pelo esforço físico, mas pelo desgaste de uma mente sem rumo. Você tem o poder, através dessa simples disciplina de oração e meditação na palavra, de poupar essa energia. Proteja a sua mente como o seu maior ativo. Diferente do que muitos gurus prometem, o sucesso sob a ótica bíblica não é a ausência de luta, mas a presença de uma ancoragem inabalável em meio à tempestade. A promessa de paz de Jesus não é condicional às circunstâncias favoráveis, mas sim um subproduto de quem está enraizado na videira verdadeira. Entenda que, ao acordar, você está assinando o contrato do seu dia. Você pode assinar esse contrato com a preocupação, cedendo os seus direitos de governar suas emoções, ou pode assinar com a confiança em Deus, que cuida das aves do céu e veste os lírios do campo. A escolha é feita nos primeiros segundos. Cada pensamento que você aceita durante os primeiros 10 minutos fora da cama é uma semente sendo enterrada no solo da sua consciência. O que você vai colher logo mais, às 10 ou 11 da manhã, depende exclusivamente do que você escolheu cultivar agora. O detalhe que ninguém te conta é que essa disciplina não é um punitivismo espiritual, mas um alívio libertador. É abandonar a necessidade de ser o senhor do próprio destino. Um papel que é pesado demais para qualquer um de nós. E reconhecer que o Pai está no controle. Quando o peso é removido, a criatividade flui. Quando a ansiedade é silenciada, a intuição bíblica, aquela percepção sensível que o Espírito dá aos seus filhos, se torna nítida. Hill chamava isso de intuição de mestre, que nada mais é do que a mente refinada pelo propósito. Como filhos, temos algo melhor. Temos a mente de Cristo. Mas, para que essa mente opere através de nós, precisamos remover os entulhos que acumulamos durante o sono e nos purificar através da leitura do que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Existe um padrão comum naqueles que buscam produtividade. Eles testam métodos, baixam aplicativos, compram agendas caras e tentam otimizar cada segundo, mas fracassam porque esquecem o alicerce. Sem um alicerce sólido de fé, qualquer estrutura de sucesso é como uma casa sobre a areia. Ela pode ser impressionante durante o dia,
Mas quando o vento dos problemas sopra e a enchente das críticas dos outros aparece, a estrutura cede. Napoleão Hill falava sobre a importância de um propósito principal definitivo. A Bíblia vai além e nos dá o propósito definitivo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se o seu trabalho matinal não for voltado para esses dois eixos, ele se torna apenas uma busca vã pelo reconhecimento efêmero dos homens. Observe agora a mudança que ocorre na sua postura física. Ao se levantar com o coração alinhado, até a sua linguagem corporal muda. Você passa a carregar uma dignidade que não é arrogância, mas a certeza de quem sabe a quem pertence. O mundo pode tentar pressioná-lo, mas quando a sua identidade está firmada em verdades inegociáveis, a pressão externa não se torna um gatilho de estresse, mas um lembrete do porquê você está ali. Você começa a ver os problemas não como pedras no seu caminho, mas como oportunidades de manifestar o caráter de Cristo. Esse é o ponto onde o princípio do desejo ardente, descrito por Hill, encontra a soberania de Deus. Você não deseja apenas algo para satisfazer o seu ego. Você busca excelência para expandir o reino. Perceba como a própria natureza funciona. A luz do sol não faz esforço para aparecer. Ela simplesmente se manifesta no momento certo porque segue uma ordem divina. Você também possui um ritmo. Quando você força o seu dia a começar de forma abrupta, você cria uma resistência interna. A resistência é a raiz da procrastinação. Napoleão Hill observou que a procrastinação é o inimigo número 1 de quem deseja realizar algo grande. Mas a Bíblia nos ensina que o antídoto para a procrastinação é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, ou seja, quando você reconhece a importância de cada momento dado por Ele, a procrastinação perde o seu poder, porque o seu tempo passa a ter valor sagrado. Ele não pertence mais a você. Ele é um dom a ser utilizado. Dessa forma, a meditação matinal deixa de ser um luxo para se tornar uma estratégia de sobrevivência espiritual. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma arquitetura de vida. O que você ouve ao acordar, o que você lê antes do café, o que você medita enquanto escova os dentes, cada detalhe desses compõe a narrativa que você contará na sua própria história. Enquanto o resto do mundo corre como formigas em busca de sobrevivência, você aprende a caminhar como um filho que sabe que a mesa já está preparada pelo Pai. Esse contraste é o que transforma o ambiente ao seu redor. As pessoas à sua volta percebem que há algo diferente, uma paz que não se justifica pelas circunstâncias, uma firmeza que não depende de validação. Se você está acompanhando esse raciocínio até aqui, já percebeu que essa mudança de perspectiva é irreversível. Depois que você entende que a sua rotina da manhã pode ser um exercício de culto e alinhamento mental, você nunca mais conseguirá voltar para a mediocridade de começar o dia apenas reagindo ao mundo. Cada dia é uma nova vida, uma pequena morte do passado e um novo nascimento para o propósito. Os grandes realizadores, mencionados por estudiosos da mente, tinham esse entendimento intuitivo de que o silêncio matinal é um tesouro. E nós, cristãos, temos a garantia de que esse tesouro nos abre as portas da comunhão com o próprio Criador do universo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a construção começa sempre na entrega da primeira hora do dia. Nunca subestime o poder de uma pequena ação repetida com constância. O sucesso não é um grande evento repentino, é um empilhamento de pequenos gestos de fidelidade. Como Napoleão Hill bem sintetizou em seus escritos sobre a mente, a fé aplicada é um dos poderes mais latentes e poderosos que o ser humano pode acessar. Quando você une a fé, a certeza de coisas que se esperam,
Com a disciplina da organização matinal, você se torna uma força imparável no seu propósito. Isso é o que a Escritura descreve como o homem que é bem-sucedido em tudo o que faz. Não porque ele é um gênio, mas porque a sua ocupação está no Senhor. A partir desse momento, cada palavra que você profere sobre o seu dia tem o peso da fé, porque ela é baseada no que Deus afirmou sobre você. Reflita sobre esta verdade enquanto o seu dia avança. A ansiedade é apenas uma falta de alinhamento com a soberania de Deus sobre o tempo. Quando você entrega os seus minutos, você desiste de ser o dono do tempo e se torna um administrador da eternidade inserida nele. Isso libera você para fazer o seu melhor hoje, com total consciência de que o resultado final pertence inteiramente ao Senhor. Essa leveza não significa descuido. Pelo contrário, significa que você pode se esforçar mais, trabalhar com mais garra e ser mais audacioso nos seus projetos, porque o fracasso não define quem você é e o sucesso não alimenta um ego vazio. Você é livre para ser, fazer e construir, guiado por uma bússola que nunca aponta para o lugar errado. Considere a profundidade disso. Muitos gastam fortunas em treinamentos de gestão de tempo, procurando técnicas em livros de autoajuda que apenas mascaram a raiz do problema. Eles esquecem que a gestão do tempo, sem a gestão da alma, é apenas a organização de um caos. Se o seu espírito não está em paz, nenhum método de cronograma fará você sentir-se realizado. O princípio que Hill descobriu, a capacidade de focar o desejo, é uma sombra do que a Bíblia ensina como coração indiviso. Quando você não está dividido entre os medos do passado e as ansiedades do futuro, você vive com uma intensidade brutal no presente. É no presente que Deus fala. É no agora que a vida acontece. E é logo cedo, ao acordar, que essa intensidade é gestada ou abortada. Mantenha isso em mente como uma verdade fundamental. A sua mente é bombardeada por mais informações e estímulos em um único dia do que um ser humano de poucas gerações atrás recebia durante um ano inteiro. O custo dessa superestimulação é a nossa capacidade de foco e, sobretudo, a nossa capacidade de orar. Napoleão Hill enfatizava que a mente precisa de um isolamento para processar os objetivos e transmutar ideias em realizações. Para nós, esse isolamento não é apenas um exercício intelectual, é um espaço sagrado de busca pela face de Deus. A falta desse momento nas primeiras horas é a razão pela qual nos sentimos atropelados pela vida. Não precisamos de menos coisas para fazer, precisamos de mais presença onde quer que estejamos fazendo essas coisas. O detalhe curioso é que, quanto mais você pratica esse silêncio matinal, mais você percebe que a sua sensibilidade para ouvir a voz do Espírito se torna aguçada. De repente, você começa a enxergar saídas para problemas que pareciam intransponíveis. Você nota que certas reuniões não precisavam acontecer, que certos conflitos podiam ser evitados com uma palavra de brandura, ou que certas oportunidades estavam diante dos seus olhos e você as ignorava por puro excesso de barulho mental. O sucesso sob essa luz não é algo que você persegue, é algo que você atrai à medida que se torna uma pessoa cujos pensamentos e atitudes estão em ressonância com os princípios do reino. A ordem é: busque a Deus e o sucesso, entendido como propósito alcançado, será a consequência natural. Pense comigo no impacto que isso trará para as próximas 24 horas se amanhã você começar de forma distinta. Digamos que o seu alarme toque. Em vez de rolar na cama e agarrar o telefone, esse dispositivo que, apesar de útil, funciona como um dreno instantâneo da sua energia, você simplesmente se senta, respira e agradece pelo dom da existência. Apenas 5 minutos. O que mudaria se esses 5 minutos fossem reservados para o Criador?
A sua resposta àquela mensagem de e-mail irritante mudaria. A sua paciência com o trânsito mudaria. O seu entusiasmo para executar aquela tarefa complexa mudaria. Napoleon Hill falava sobre autossugestão, a ideia de influenciar a própria mente através da repetição de pensamentos positivos. Ora, como cristãos, possuímos a ferramenta definitiva para isso, a confissão da Palavra de Deus. Isso é, em última análise, o que sustenta um projeto de vida duradouro. Não se trata de uma fórmula de milagre financeiro, mas de uma estrutura para viver bem. Muitos prosperam em certas áreas, mas perdem sua alma e sua paz no processo. O sucesso que a Bíblia aponta é o sucesso integral. Paz que excede todo o entendimento, domínio próprio, inteligência emocional e uma visão clara do propósito eterno. Esse é o sucesso que não desmorona diante de uma crise, que não definha diante da velhice e que transcende a própria vida. Começar o seu dia assim é o investimento de maior rendimento que qualquer ser humano pode fazer. É o juro composto da vida espiritual. Veja, há um princípio que aparece várias vezes em narrativas bíblicas sobre liderança e conquista: a prontidão. Quando Deus chama alguém, essa pessoa responde: eis-me aqui. Eles estão prontos, estão atentos, estão em uma frequência de escuta. Ao acordar, você está na sua melhor chance de praticar esse eis-me aqui. Você ainda não foi sobrecarregado pela lida do mundo. Você ainda não teve a sua mente contaminada pelo pessimismo das notícias ou pelos problemas que sempre surgirão. Você está em estado de pureza, por assim dizer. É o instante perfeito para alinhar sua vontade à vontade de Deus. Napoleon Hill chamaria isso de preparação para o esforço supremo. E nós chamamos de começar com Deus. O termo pouco importa. O que transforma a existência é a prática contínua disso. Considere por um instante o conceito de foco inabalável. Imagine alguém que decide construir uma casa. Antes de qualquer tijolo ser assentado, há uma visão clara, uma planta desenhada, um compromisso absoluto com o projeto. Essa pessoa não levanta todos os dias se perguntando se deve construir ou não. Ela levanta sabendo exatamente o que precisa ser feito. No plano espiritual, a sua vida é essa construção. Quando você acorda e logo nos primeiros minutos ancora seus pensamentos na palavra, você está basicamente revisando a planta da sua alma. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por falta de um propósito definido. Muitas vezes, o seu eu do dia a dia é levado pela correnteza das demandas alheias. Você se torna um apêndice da agenda de outras pessoas. Mas quando você toma o controle na primeira hora da manhã, você inverte essa lógica. Você deixa de ser um passageiro da sua própria rotina e passa a ser o condutor. Existe um detalhe que quase ninguém menciona sobre essa prática. A constância não é apenas uma virtude, é uma estratégia de defesa. O mundo funciona na base do ruído. Se você não preenche o seu interior com o som da verdade, o barulho do medo e da escassez vai ocupar o espaço automaticamente. Pense numa frequência de rádio. Se você não sintoniza a estação desejada, o chiado assume a cena. Ao acordar, esse chiado é a ansiedade sobre o futuro, a culpa sobre o ontem, o medo de não dar conta. O antídoto, porém, não é apenas ignorar o barulho, mas sintonizar algo mais forte. A Bíblia apresenta o exemplo do profeta que retirava-se para o monte antes que o dia clareasse. Ali, a intenção era blindar o espírito. O que mudava no comportamento dele depois disso não era apenas uma questão de autoconfiança, era o alinhamento com a autoridade maior. Quando você entende que esse é o maior rendimento possível, a sua perspectiva sobre o tempo muda drasticamente. Você para de ver o tempo como algo a ser gasto e começa a vê-lo como um recurso a ser gerido. Talvez você esteja se perguntando, por que isso parece tão difícil no calor da vida real?
A resposta é simples e, ao mesmo tempo, incômoda, porque exige um sacrifício inicial do seu conforto. O nosso instinto básico ao acordar é buscar o prazer imediato, verificar uma notificação, reclamar do despertador, sentir o peso do cansaço. É muito mais fácil ceder ao impulso do que manter uma intenção. Hill descreveu isso como o obstáculo da procrastinação. No ambiente cristão, chamamos isso de luta entre a carne e o espírito. A boa notícia é que o hábito, uma vez formado, trabalha a seu favor. O início é o momento de maior resistência, mas, à medida que você persiste, o que antes era um esforço consciente se transforma em uma segunda natureza. Você não precisa mais tentar ser positivo ou focado. Você simplesmente acorda assim. Esse é o nível de domínio próprio que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que vivem com propósito definido. Imagine, por um momento, alguém que enfrenta uma crise financeira inesperada. Enquanto a maioria das pessoas reage com pânico ou paralisia, essa pessoa, por ter cultivado uma mente alinhada ao propósito e a confiança em uma provisão maior, consegue discernir oportunidades onde outros só enxergam fim. É a mesma crise, a mesma conta, o mesmo problema, mas a reação é diametralmente oposta. Por quê? Porque essa pessoa não foi tomada de surpresa no seu íntimo. Ela já havia processado as batalhas antes de elas se tornarem reais. Napoleon Hill chamaria isso de preparação mental, onde o indivíduo treina sua mente para não aceitar a derrota como um veredito definitivo. A Bíblia coloca isso como renovação da mente. Se você não renovar a sua mente ao acordar, o mundo vai impô-la uma programação feita por outros. Você será sempre um reflexo do ambiente, nunca um agente de transformação. Considere a natureza dos ciclos. A estação muda, o dia cicla, a vida prossegue em fases. Se você não entende como usar os seus novos começos, ou seja, cada amanhecer, para recalibrar o seu norte, você acaba vivendo um dia só, repetido milhares de vezes. Essa é a tragédia do automatismo. Você pode estar sentindo que a sua vida estagnou, que os problemas de 10 anos atrás ainda são os mesmos, que a sua disposição para sonhar diminuiu. Pode ser que você tenha parado de olhar para a planta da sua vida e tenha começado a se contentar com os remendos que faz ao longo do dia. Ocorre que o sucesso, no sentido mais puro da palavra, não tolera a falta de revisão. Napoleon Hill notou que pessoas extraordinárias são invariavelmente obcecadas por essa autoanálise, por essa revisão de rota. Nós, cristãos, temos o Espírito Santo como o mestre dessa análise, aquele que sonda os corações. E ele não habita em algo que não é cuidado. A sua mente é o campo de batalha, mas também é o altar. Vamos levar isso para algo prático. Quando você levanta, antes mesmo de tocar em qualquer aparelho eletrônico, tente formular uma única pergunta. O que hoje será o pilar da minha conduta? Pode ser a paciência, a honestidade, a excelência ou a coragem diante do desafio. Deixe que essa palavra guie as próximas horas. Napoleon Hill enfatizava que pensamentos fortes são como sementes. Eles germinam e se transformam em ações. Se você planta medo às 6 da manhã, terá uma colheita de ansiedade ao meio-dia. Se planta propósito ao acordar, terá uma colheita de frutos sólidos no fim da tarde. Essa é uma lei que funciona, independentemente de você acreditar nela ou não. O universo, no design de Deus, é movido por princípios. A semeadura ocorre quer você saiba, quer não. A grande diferença, o ponto onde tudo muda, é que você pode escolher o que semear. A maioria das pessoas prefere deixar a colheita ao acaso, apenas observando o que nasce da sua negligência mental. Você está escolhendo ser diferente?
Existe também a questão do impacto que a sua postura terá nas pessoas ao seu redor. Ninguém vive num vácuo. Quando você decide alinhar seu início de dia à sabedoria bíblica e ao exercício consciente de uma mente positiva e resoluta, isso reflete instantaneamente nos seus relacionamentos. Você se torna um farol. As pessoas percebem quando alguém está ancorado em algo maior do que as circunstâncias momentâneas. Napoleon Hill observou que a liderança real raramente é autoridade imposta, mas uma influência magnética vinda da integridade e da clareza. Ao dominar a primeira hora, você está, sem querer, inspirando todo o seu ecossistema. Você diminui o atrito, facilita a comunicação, irradia uma paz que não faz sentido para o mercado, mas faz todo sentido para quem conhece a fonte. Reflita sobre isto com honestidade. Se você não mudar a maneira como inicia o seu dia hoje, o que garante que o seu amanhã será melhor do que o seu ontem? A esperança de que as coisas se resolvam sozinhas é um dos maiores sabotadores do potencial humano. Napoleão Hill sempre pontuou que o sucesso não é um acidente, é um resultado deliberado de processos mentais repetidos. Muitas vezes esperamos uma grande revelação, um milagre estrondoso que mudará a nossa realidade, quando, na verdade, o milagre está na disciplina de persistir nos pequenos hábitos de obediência. A transformação ocorre na repetição. É o fio d'água que, batendo constantemente na rocha, acaba criando uma fenda. O seu compromisso diário com a verdade, com a leitura de um salmo, com a reflexão sobre o seu propósito, é essa água batendo na rocha da mediocridade. Não subestime a eficácia desse movimento contínuo. O detalhe fundamental que você deve carregar daqui até o momento em que for dormir é que este não é um teste de esforço, é um convite a uma nova identidade. Napoleon Hill falava sobre assumir a personalidade de quem você deseja ser. Na fé cristã, a Bíblia vai além. Você é uma nova criatura. A questão é que você precisa caminhar de acordo com essa nova realidade. Acordar alinhado não é apenas uma dica de produtividade. É uma declaração de soberania sobre os seus próprios instintos. Enquanto você não dominar o início do seu dia, as distrações do mundo dominarão a sua vida. E observe a sutileza. O mundo não quer te destruir de uma vez. Ele quer te distrair aos poucos. Ele quer que você perca 1 minuto aqui, 10 minutos ali, até que o seu propósito tenha sido diluído pela trivialidade. Mas essa estratégia só funciona contra aqueles que não possuem uma defesa. Se você estiver alerta desde a primeira luz do sol, o seu terreno estará protegido. A clareza de propósito é o seu melhor escudo, e a disciplina de acordar focado é a sua espada mais afiada. Considere agora o impacto da energia que você projeta ao abrir os olhos. O sucesso, quando analisado sob a perspectiva da mentalidade de triunfo combinada com a diligência da fé, não é algo que você busca lá fora, mas algo que você cultiva internamente como um solo fértil. Hill descreveu a mente subconsciente como um campo que está sempre em plantio. O problema é que a maioria das pessoas, ao acordar, já permite que o ambiente jogue sementes de ansiedade, incerteza e medo antes mesmo de levantarem da cama. Elas leem as notícias, verificam problemas alheios, sobrecarregam o sistema cognitivo com a urgência do caos alheio. A partir de hoje, entenda uma verdade que pouquíssimos praticam. A primeira hora é o seu momento de controle absoluto. Como está escrito que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, essa busca deve ser a prioridade da sua primeira consciência. Quando você inverte a ordem e busca as coisas primeiro, para depois buscar a Deus ou o alinhamento do propósito, você inverte o fluxo da autoridade que lhe foi conferida. A eficiência máxima não vem de correr mais rápido,
mas de correr na direção certa desde o primeiro segundo. Pense na diferença entre alguém que começa o dia reagindo a cada notificação e alguém que começa o dia consolidando os seus princípios, revisando o seu porquê e entregando os seus planos a uma inteligência superior. A estabilidade de quem possui um método é inabalável. Existe um detalhe que quase ninguém discute sobre o hábito. Ele é o comportamento da mente quando você deixa de pensar. Você não precisa de força de vontade para escovar os dentes. E, da mesma forma, você não deve precisar de esforço monumental para elevar o seu pensamento ao acordar. Isso deve se tornar a sua nova natureza. O segredo que muda tudo é o conceito da autossugestão aplicada ao propósito bíblico. Napoleão Hill batizou o processo de criar convicções profundas na mente, mas as Escrituras já nos davam a chave milênios antes: meditar na palavra de dia e de noite. Quando você repete uma verdade sobre a sua identidade ou sobre a sua missão, você está esculpindo as trilhas neurais da sua própria realidade. Não confunda isso com ilusão. Ilusão é acreditar que as coisas mudarão sem que você tome o comando do seu próprio espírito. A soberania começa no seu quarto. Quando você levanta, você está decidindo se será o autor do seu dia ou o ator secundário no roteiro de outra pessoa. Existe um poder oculto na decisão consciente de não se dobrar ao desejo de ficar mais 5 minutos na inércia. Aqueles 5 minutos extras não são descanso. São a rendição da sua autoridade. A inércia tem uma força magnética, e quanto mais tempo você permanece parado sem um plano mental, mais o ambiente ao seu redor decide por você. A sua rotina matinal, portanto, não é um item de luxo. É uma barreira de proteção contra a mediocridade. Imagine alguém que entra em uma batalha sem verificar a sua armadura, apenas esperando que o resultado seja favorável pelo destino. Agora, imagine alguém que revisa cada componente da sua defesa e ajusta a sua estratégia antes de se expor à linha de frente. O mundo é um campo de batalha para a sua atenção e para a sua vontade. Se você permite que o barulho domine o seu amanhecer, você já iniciou o dia derrotado em termos de foco. A estratégia vencedora é o isolamento estratégico do ruído. Mesmo que o seu ambiente seja pequeno, mesmo que a sua rotina pareça caótica, a sua mente precisa de uma clareza que só o silêncio e o alinhamento com os valores profundos podem proporcionar. Napoleão Hill observou que a maioria das pessoas fracassa por falta de um plano definido. Na vida espiritual, esse plano definido é a sua entrega ao que é eterno. Quando você une um objetivo concreto, uma meta que você persegue com integridade, com uma fé que fundamenta a sua permanência, você se torna uma força da natureza. A maioria busca o sucesso como quem busca um pote de ouro escondido no fim de um arco-íris, quando, na verdade, o sucesso é uma construção tijolo por tijolo. É a soma de pequenas decisões corretas que, ao final de um longo período, se tornam um monumento impossível de ser ignorado. A pergunta que deve ecoar enquanto você se levanta é: estou agindo como alguém que tem um propósito? Ou estou sendo carregado pela correnteza do que é urgente, mas irrelevante? Observe a sutileza da decadência. Ela não acontece com um estrondo. Ela ocorre pelo acúmulo de concessões triviais. Você desliga o despertador uma vez mais, ignora o seu compromisso de estudo por um dia, pula a sua reflexão por causa de uma tarefa que poderia esperar. Cada concessão é uma rachadura na sua estrutura de auto-identidade. O jeito que você faz algo é o jeito que você faz todas as coisas. Se você não é fiel ao seu próprio compromisso de levantar com foco, como poderá exigir fidelidade de um grande propósito em sua vida? O sucesso requer uma integridade brutal consigo mesmo. Napoleão Hill frequentemente citava que os homens mais bem-sucedidos
eram aqueles que mantinham o domínio sobre os seus próprios pensamentos. Isso é a liberdade real. Você não é livre porque faz o que quer. Você é livre quando controla o que se passa na sua própria mente. A palavra afirma que o homem cujo espírito é moderado é superior ao que conquista cidades inteiras. O maior território que você dominará na sua trajetória é a sua própria disposição interna ao amanhecer. Não deixe que o mundo dite a frequência do seu coração logo cedo. Estabeleça você a frequência através da gratidão, da oração e da visualização do caminho que você escolheu trilhar, sempre baseado nos princípios inegociáveis de sabedoria que regem a vida debaixo da lei da semeadura. O que você planta hoje, na primeira hora, determinará o clima de tudo o que você colherá até o anoitecer. É um processo. É um exercício, é uma disciplina que separa os que apenas observam a vida dos que a constroem ativamente. O detalhe aqui é que essa transição não acontece por sorte. Ela acontece pela sua persistência em escolher o que é difícil agora para colher o que é inestimável depois. É a lei da compensação agindo em tempo real. O esforço de hoje compra a sua liberdade de amanhã. Mantenha essa clareza enquanto você se move, enquanto você trabalha e enquanto você espera pelos resultados. A constância no alinhamento é a chave. Não saia do curso só porque os resultados não foram imediatos. O sucesso não pertence aos velocistas, mas aos fundistas que entendem que o ritmo mantido com propósito supera qualquer explosão passageira de empolgação. Sua vida está sendo escrita pelo seu comportamento, não pelos seus desejos. E cada manhã é o começo de uma nova página desse livro. Decida ser o autor e não apenas o espectador. O seu dia foi desenhado para ser uma vitória. Se, e apenas se, você decidir que assim será. A transição que você busca não é um evento único, mas um acúmulo de pequenas vitórias silenciosas. Cada vez que você escolhe silenciar a preocupação para ouvir o que o Criador diz sobre o seu dia, você está construindo uma fundação que nenhuma tempestade poderá abalar. Não subestime a força de uma manhã bem governada. A sua disposição de entregar os seus planos e a sua vontade nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio é o que diferencia quem vive ansioso de quem vive sob a promessa de um descanso profundo. A Bíblia nos lembra que os pensamentos do diligente tendem apenas à abundância, enquanto a pressa e a falta de foco levam ao empobrecimento de espírito. Tome a decisão agora de transformar o seu despertar num ato de adoração intencional. Ao colocar os pés no chão, declare que o seu foco não será o caos do mundo, mas a diretriz divina que rege a sua jornada. A liberdade, a prosperidade e a paz que você tanto busca já estão disponíveis. Elas só precisam ser acessadas através da sua postura de prontidão e da recusa em se deixar levar por distrações. O seu dia é um campo fértil e hoje, nesta mesma manhã, você começa a semear a colheita que sustentará a sua vida lá na frente. Seja constante no que é essencial. Afinal, a autoridade sobre os seus dias começa quando você entende que a sua rotina é a sua maior declaração de fé. Se essa palavra despertou algo novo na sua visão para este dia, deixe o seu amém aqui nos comentários como um selo de compromisso com a mudança que você decidiu viver. Clique no botão de curtir para que o algoritmo entenda a importância de mensagens que edificam e não deixe de se inscrever para continuar acompanhando diariamente esse processo de alinhamento com a sabedoria que vem do alto. Que o Senhor abençoe a sua jornada e que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Até amanhã.